Ok. Então o tema está fixado. Vamos começar a nossa live de hoje. Então hoje, nessa live, eu vou demonstrar quais são os principais sinais de que um filho adolescente, quando está ansioso, ele demonstra. Eu vou te ajudar, então, a identificar essa ansiedade e vou te ajudar com algumas técnicas, algumas dicas de como você pode ajudar seu filho quando ele está ansioso, ok? Então, vamos lá, vamos começar. Nós precisamos entender que a ansiedade ela é uma emoção como qualquer outra, assim como a alegria, assim como a tristeza, a raiva, é a ansiedade. E como eu já falei aqui em outras oportunidades, o problema da ansiedade está quando ela começa a ser muito frequente ou muito intensa. Então, quando o adolescente começa a se sentir muito ansioso em várias situações, ou a ansiedade dele começa a atingir muitos picos, né? Começa a ser muito relevante na vida dele. Porém, a ansiedade em si ela tem um papel muito importante na nossa vida. Vamos pensar, né, sobre isso. Vamos dizer que você está na rua e tem um animal feroz solto. Naquele momento, a ansiedade é importante, porque ela funciona como se fosse um alarme que te prepara para lutar ou para fugir. Se tem um animal feroz solto, naquele momento você realmente precisa fazer alguma coisa. Então ali a ansiedade é importante. O problema é que esse alarme, né, a ansiedade, muitas vezes é um alarme falso. Então, por exemplo, um adolescente pode ficar muito ansioso antes de provas, pode ficar muito ansioso com questões de relacionamentos, seja com os amigos, relacionamentos amorosos. Um adolescente pode ficar muito ansioso quando tiver situações sociais, como festas. Então, nesse momento que ele fica muito ansioso para essas situações, é como se houvesse um alarme ali toda hora piscando na cabeça dele, mas é um alarme falso, porque não tem nada de potencialmente tão perigoso assim em uma festa ou em uma prova, mas o que importa nesse momento é o que o adolescente está sentindo. E muitas vezes ele sente essas situações como perigosas de alguma forma. E isso causa uma ansiedade mais intensa ou mais frequente porque está relacionada a muitas situações. E Brenda, como eu sei que o meu adolescente está ansioso? Bom, sinais comuns de ansiedade em adolescentes. Comportamento muito agitado ou irritado, fala muito rápida. Muitas vezes, né, o adolescente ansioso, ele está ali com os pensamentos passando muito rápido e isso causa uma fala muito rápida, né? Alterações no sono. Então, o estado de alerta que a ansiedade produz pode fazer com que o seu filho tenha dificuldades para dormir, né? Sofra com insônia, ou ao contrário, seu filho pode perder tanta energia durante o dia por conta da ansiedade que ele pode acabar dormindo por muito tempo, né? Naquele momento que ele descansa, ele entra em sono profundo e dorme por muito tempo. Desconforto físico também pode ser sinal de ansiedade, então é sempre importante avaliar com o médico. Mas enxaqueca, por exemplo, gastrite, são expressões físicas que muitas vezes têm a ver com a ansiedade. Então, nesses casos, é importante procurar um médico, né, para descartar qualquer questão ali física e saber se pode estar relacionado a uma questão emocional, psicológica. Memória fraca, baixa concentração também pode ser um sinal de ansiedade. Fuga de determinadas situações, então o adolescente que sempre quer matar a aula no dia de prova, isso é um comportamento de fuga, ok? Então é um comportamento que pode ter relação com a ansiedade. Então esses são alguns sinais mais comuns de adolescentes ansiosos, né? Não significa, meu filho é ansioso, ele precisa ter esse combo todo? Não, muitas vezes ele não vai apresentar todos esses sinais, mas alguns deles. Então, assim, já recebi paciente no consultório que os sinais que estavam mostrando ali de ansiedade era baixa concentração e uma gastrite.
um outro paciente que estava muito agitado em muitas situações, e quando a gente vai trabalhando aquilo, a gente vê que a agitação está principalmente na mente daquele adolescente, pensando muitas coisas de forma muito rápida, com muitas preocupações. Então, são questões, são sinais para ficarmos atentos, ok? E muitas vezes não é tão fácil para a mãe observar esses sinais, não é? E às vezes o filho deixa escapar uma fala que aí sim vai ser um ponto importante para observar. Quais são as frases, né, muito comuns que os adolescentes ansiosos costumam falar? Eu não vou conseguir, não vai dar certo, eles vão me julgar, eu vou passar vergonha, e muitas frases com aquele famoso e se, né? E se isso acontecer? E se aquilo acontecer? Então, o ansioso, ele tende a pensar em termos de várias hipóteses, né? E normalmente todas elas negativas. Então, e se eu não conseguir passar de ano? E se ninguém me aceitar? E se não gostarem de mim? Então, começa ali a pensar em várias hipóteses, e normalmente hipóteses que representem algo ruim para ele. Então, são frases comuns de um adolescente ansioso, frases para estarmos atentas. E por que é tão importante prestar atenção nos indícios, né, nos sinais de ansiedade que o seu filho adolescente apresenta? Bom, a ansiedade, ela tem níveis, né? Então, ela começa trazendo certo incômodo, depois pode começar a atrapalhar em várias situações da vida do seu filho ou da sua filha, até que pode chegar a um transtorno de ansiedade. Vamos lá, nem toda ansiedade intensa é um transtorno de ansiedade, mas se a ansiedade começa a atrapalhar a vida do seu filho e nada é feito em relação a isso, sim, aumenta a chance de que ele ou ela desenvolva um transtorno de ansiedade. E que transtornos são esses, né? Por exemplo, transtorno de ansiedade generalizada, que é bem caracterizada por várias preocupações, né? Transtorno de ansiedade social, então tem a ver com as situações sociais, o adolescente tende a fugir, a sentir muito desconforto, a não querer participar de situações sociais. Outro transtorno de ansiedade são as fobias específicas, então fobia de animal, fobia de altura, entra nessa classificação das fobias específicas. Transtorno de pânico também é um transtorno de ansiedade. Transtorno de ansiedade de separação é mais comum em crianças, mas pode acontecer em adolescentes, né? O filho não quer ficar longe dos pais. Muitas vezes ele imagina que se ele estiver longe dos responsáveis, algo de ruim pode acontecer com ele ou com um dos responsáveis. Tem um mutismo seletivo também, que é quando a criança ou o adolescente não consegue falar em determinadas situações. É como se naquele momento ele fosse mudo. Então esses são os transtornos de ansiedade. De novo, como eu alertei antes de falar sobre cada um deles, né? Uma ansiedade intensa não significa um transtorno. Mas se nada é feito, se a gente não presta atenção naquilo e age no sentido de ajudar aquele adolescente, há mais chances de se converter em um transtorno de ansiedade, ok? Então, esses que eu citei são os transtornos de ansiedade. O TEPT, né, que é o transtorno do estresse pós-traumático, e o TOC também eram transtornos de ansiedade, mas agora no Manual de Saúde Mental eles fazem parte de outra classificação. E vocês podem me perguntar, Brenda, mas por que eu como mãe devo intervir, né? Devo dar algum auxílio sobre a ansiedade do meu filho, né? Se eu levá-lo a um psicólogo ou a um psiquiatra, não basta? Gente, se vocês levarem a um profissional, vai ser ótimo. Vai ter muitos ganhos, porque o profissional vai poder trabalhar com técnicas, né, específicas. Porém, isso de forma alguma retira a necessidade de que o responsável esteja atuando também. Então é muito importante você, como mãe,
ter informações adequadas sobre a ansiedade do seu adolescente e conhecer algumas técnicas, algumas estratégias para ajudá-lo. Porque pensa comigo, você tem noção de todo o desenvolvimento do seu filho. Você tem noção desde que ele estava na barriga até esse momento. Você tem noção das coisas que impactam e interferem na dinâmica familiar. E a dinâmica familiar, ela pode tanto aumentar quanto ajudar a diminuir a ansiedade do adolescente. Então, você tem noção disso. Você consegue observar o seu filho em diferentes contextos, em diferentes situações. E você consegue agir em mais situações, né? Ajudar, auxiliar seu filho em mais situações. Mesmo que você não esteja o dia inteiro com ele ou com ela, né? Que você trabalhe, enfim. Provavelmente você vai encontrar mais com seu filho do que o psicólogo ou o psiquiatra. Então, assim, se você puder, vai ajudar demais levar no profissional para que faça a correta avaliação e as intervenções corretas para o caso do seu filho ou da sua filha. Mas isso de forma alguma retira o fato de que você precisa estar bem informada e ter técnicas para ajudar seu filho ansioso, ok? Isso é tão importante na psicologia, assim, na visão que os psicólogos têm em relação à ansiedade, né? Que foi feita uma pesquisa em 2018 e essa pesquisa mostrou que 75% dos psicólogos que atendem crianças e adolescentes chamam os pais para participar de algumas sessões, fazem algumas sessões só para os pais, para orientá-los, para ajudá-los, para ensiná-los algumas técnicas para que eles possam ajudar seus filhos. E os outros, mais ou menos 25%, né, porque esses números não são exatos dessa forma, os outros, eles também chamam os pais, só que em momentos mais pontuais, dependendo da demanda. Mas assim, é quase impossível ter um psicólogo que trabalhe com crianças e adolescentes e que não prepare os pais, né, um dos responsáveis para ajudar um adolescente ou uma criança ansiosa. Então, gente, aí a gente já vê a importância, né? Mesmo que seu filho esteja com acompanhamento profissional, que você também esteja preparada com técnicas adequadas para ajudar o seu adolescente em relação à ansiedade dele, ok? E aí a gente chega em um outro ponto, né? Algumas pessoas, eu já escutei isso algumas vezes, né? Veem a ansiedade um pouco como frescura, né? Não é tão incomum assim escutarmos até mesmo de responsáveis aquela questão de isso é frescura, ele tem que aprender a lidar, né? Mas vamos lá, ele tem que aprender a lidar, mas de que forma, né? Nós muitas vezes temos emoções, né, tão fortes, temos raiva, temos tristeza, que não sabemos lidar com aquilo, né? Ficamos perdidos diante daquela emoção. E o nosso adolescente, né, que é bem mais novo, viveu bem menos, tem menos experiência, tem que saber lidar com o que ele está sentindo. Se ele estiver mais bem preparado, se ele estiver apoiado, se ele souber o que fazer diante daquela emoção tão forte, isso com certeza não vai trazer benefícios para a vida dele? Com certeza, né? Outra frase que já escutei, né? Mas eu também sou ansiosa e sempre tive que lidar com isso, ninguém nunca me ajudou. Isso pode ser uma verdade, mas a que custo, né? A que custo você sempre teve que lidar com isso, sem a ajuda de ninguém? Você quer que o seu filho pague o mesmo preço, né? Tenha os mesmos prejuízos que talvez você teve por ter tido que lidar com a ansiedade sem nenhum apoio? Então eu entendo que a nossa experiência, ela impacta muito a forma como a gente educa os nossos filhos, né? Mas se nós hoje temos mais acesso à informação, se nós hoje podemos ajudar os nossos filhos, né, de uma forma mais assertiva, por que não? Por que não buscar essa informação e fazer isso, né? É muito importante. E aí, nós vamos entrar agora, então, nas técnicas, né? Acabei de perceber que eu esqueci de colocar o fone de ouvido. O som tava bom para vocês? Porque é o fone de ouvido que tem o microfone. Ficou melhor agora? Me digam aí se ficou melhor o áudio agora.
Mas vamos lá. Então, agora nós vamos falar sobre as técnicas, né? Eu vou ajudar vocês com algumas técnicas que não precisam de muito aprofundamento, né? Porque afinal é uma live, tem um tempo restrito, então eu vou conversar hoje aqui com vocês, ensinar algumas técnicas que não precisam de tanto aprofundamento, mas que são técnicas muito úteis para que vocês possam ajudar os adolescentes ansiosos de vocês, ok? Então vamos lá. Nós podemos dividir as técnicas em técnicas que trabalham pensamentos, ideias, né? As técnicas cognitivas, e as técnicas que trabalham comportamento, né? As técnicas comportamentais. E por que trabalhar pensamentos, ideias e trabalhar o comportamento? Vamos lá. Tanto a forma como a gente pensa, quanto a forma como a gente se comporta, impacta no que a gente sente. Uma das coisas que a gente sente é a própria ansiedade. Então, pensamento, sentimento, comportamento, tá tudo se influenciando o tempo inteiro. Vamos lá, se eu penso assim, que droga, eu com certeza vou muito mal nessa prova. Eu vou me sentir super feliz e vou fazer uma prova com aquele comportamento confiante, né? Fazer tudo ali super confiante? Com certeza não. Se eu penso que droga, eu não vou bem nessa prova, ou eu vou me sentir frustrada, triste, qualquer coisa que tenha relação a esses sentimentos que estão mais envolvidos com esses pensamentos, né? E não um sentimento de felicidade, que eu tô pensando ali que droga e eu vou sentir uma felicidade. Então, pensamentos, sentimentos e comportamentos se influenciam mutuamente o tempo todo. Então, eu vou falar aqui de algumas técnicas que trabalham pensamentos e outras que trabalham comportamentos, ok? Eu tô vendo aqui que a gente já tem perguntas e eu sempre deixo as perguntas para responder no final da live, que aí eu acho que vocês conseguem ter um panorama mais completo do tema que a gente está falando e no final eu vou responder a todos, ok? Então, vamos lá. Vamos começar pelas técnicas cognitivas, ou seja, que trabalham pensamentos, que trabalham ideias, que trabalham imagens mentais, né? A primeira técnica que eu quero ensinar para vocês hoje é para aquele momento em que o filho ou a filha ansioso, ansiosa de vocês, né, começa a ver uma situação como muito relevante, uma situação e começa a ter muita ansiedade em relação a uma situação, e você percebe que aquela situação ela não é tão grande assim, ela não vai impactar tanto a vida do seu filho assim, ela é bem pontual, tá acontecendo naquele momento, tá incomodando, mas com o tempo provavelmente não vai impactar tanto na vida do seu filho, tá? Então você percebe isso, e aí o que eu sempre recomendo, nunca diga pro seu filho, isso não é nada demais, deixa pra lá, porque essas frases são invalidantes. Das duas, uma. Ou seu filho vai pensar, a minha mãe não entende o que eu sinto, ou, por outro lado, ele pode pensar que o que ele está sentindo é errado. E em vez dele se sentir melhor, ele vai se sentir ainda pior, né? Se ele entender que a emoção dele é errada, né? Então, em vez de falar isso, deixa pra lá, isso não é nada demais, isso nem vai fazer tanta diferença na sua vida. O que você pode fazer? Ajuda seu filho a projetar essa situação no tempo, para ele entender o quanto essa situação é realmente relevante para ele. Então pergunta assim para ele: filho, entendo que você esteja bem ansioso com essa situação, ou filha, entendo que esteja bem ansiosa com essa situação. Me fala uma coisa, quanto você acha que isso ainda vai te incomodar dentro de um mês? Ou então, você acha que essa situação ainda vai te incomodar tanto, vai ser tão importante para você dentro de um mês? E aí você pode aumentar isso. Quanto você acha que essa situação vai te incomodar dentro de um ano? Será que isso ainda vai ser tão importante para você assim daqui a um ano? Então, quando você ajuda o seu filho a projetar isso no tempo, óbvio que você não está dizendo para ele, né? Eu recomendo que você não diga, isso não é nada demais, mas você está ajudando para que ele ou ela perceba que algo que tem muita relevância hoje pode não ser relevante daqui a algum tempo, e por isso, né, não necessita que ele gaste tanta energia com aquilo, não necessita que ele se mobilize tanto, ou fique tão nervoso, tão inquieto em relação àquela situação.
Então você ajuda o seu filho a projetar aquela situação no tempo, a perceber que com o passar do tempo, provavelmente aquela situação ela já não vai ser mais tão relevante. E com isso, né, inclusive os adolescentes tendem a agir menos no impulso, porque eles percebem que o sentimento é variável. Uma coisa que pode estar sendo muito grande agora, pode não ser tão grande daqui a um mês, daqui a um ano, ok? Então, essa forma de projetar no tempo ajuda dessa maneira. A segunda técnica que eu queria ensinar para vocês hoje, para ajudar os adolescentes ansiosos, é a descatastrofização. Esse nome todo. Bom, gente, a catastrofização é como uma armadilha do pensamento, que os ansiosos, de uma forma geral, caem muitas vezes. E o que é isso, né? É aquele pensamento catastrófico, a gente imaginar que a pior coisa vai acontecer. Diante de uma situação, diante de um problema, a gente imaginar o pior desfecho possível. Isso é muito comum no ansioso. Então, vamos supor, vou dar um exemplo. Seu filho vai fazer uma prova, tá? E ele vai fazer aquela prova e uma parte, um detalhe ali, um tópico, ele não está conseguindo entender muito bem. E aí ele já chega à conclusão: eu vou reprovar com certeza, esse ano eu não passo com certeza. Então, por causa de um tópico que ele não estava conseguindo entender, por causa de uma situação, um problema, ele catastrofiza, né? Eu não vou passar de ano, já estou reprovado. E aí, como você vai ajudá-lo? A descatastrofizar, a não pensar dessa forma tão catastrófica. Então, qual é o problema? Bom, eu não estou entendendo esse tópico, né? Esse tópico tá difícil. Tá, você pode perguntar para ele. Tá bom, qual é a pior coisa que pode acontecer se você não está entendendo esse tópico? E aí ele vai te responder. E aí você pergunta, qual é a melhor coisa que pode acontecer? Ele pode falar, por exemplo, esse tópico não cair na prova, ou então lembrar de qualquer forma, enfim. Então você pergunta qual a pior coisa que pode acontecer, qual a melhor coisa que pode acontecer e o que mais pode acontecer. E quais são as outras possibilidades para essa situação? Qual é o sentido disso? Quando você coloca seu filho para pensar em várias coisas que podem acontecer naquela situação, ele tira o foco daquele desfecho mais catastrófico, né? Mais negativo que ele imaginou inicialmente. Então, o ansioso, ele tende a fazer isso, pensar em desfechos catastróficos. E quando você ajuda que ele pense em outras possibilidades, né, o que mais pode acontecer naquela situação, ele acaba tirando aquele foco tão grande, aquela coisa de só focar no que é mais catastrófico. Muitas vezes a gente fala que o ansioso é como se ele estivesse usando óculos embaçados, ok? E através desses óculos embaçados, ele só consegue ver as possibilidades negativas. Então você vai ajudar o seu filho a desembaçar esses óculos, a ver mais possibilidades para situações, não ficar focado só nos aspectos negativos, nas previsões negativas. Então, essa é a segunda técnica, né? Cognitiva, descatastrofização. Agora, nós vamos para a terceira técnica, né? Que é a técnica do teste de evidências, né? O que é o teste de evidências? Quando seu filho acha que determinada coisa vai acontecer, digamos, ele vai numa festa, tá? Ou sua filha vai numa festa, enfim. E aí ele ou ela fala, eu vou ficar isolado, ninguém vai querer ficar perto de mim, né? Isso pode acontecer em adolescentes ansiosos. Pensar que vão ser rejeitados, vão ser isolados, enfim. Então, vamos supor que essa é a previsão que seu filho fez. Vou ficar isolado, ninguém vai querer ficar perto de mim. Você vai ajudá-lo a testar isso, né? A pensar nas evidências que, ok, podem até dizer que aquilo é verdadeiro, ou as evidências que dizem que aquilo pode não ser verdadeiro. Então, por exemplo, você pode perguntar para ele, tá, mas o que te faz pensar que você vai ficar isolado? Quais são as coisas que te fazem acreditar que ninguém vai querer ficar perto de você, tá? E quais são as coisas que te fazem acreditar que talvez alguém se aproxime de você, que você não vai ficar tão isolado assim? Então, seu filho, nesse momento, ele precisa olhar para a realidade, mais do que para o que ele acha ou para o que ele está sentindo, para procurar evidências, né? De que, sim, ele vai ficar isolado ou não, ele não vai ficar isolado. E a maior chance é que, na verdade, existam mais evidências, né, do outro lado, que ele não vai ficar isolado.
Porque o ansioso, ele tende a pensar pelo lado negativo. Então, por isso ele está achando que ele pode ficar isolado ou qualquer outra previsão negativa que ele está fazendo. Então, quando ele olha para a realidade e vai buscar dados, né, o que prova ou o que refuta que ele vai ficar isolado ou qualquer outra coisa do tipo, ele acaba percebendo que talvez o pensamento dele não se comprova muito na realidade. É só um achismo, né? Isso acontece muito, eu já escutei muito, por exemplo, de estudantes, né? Que falam assim, eu vou me ferrar na prova, com certeza eu vou me ferrar, eu não vou passar. E aí tá, o que prova que você não vai passar naquela prova? E aí eles às vezes falam, eu não tô indo bem em matemática. Bom, mas a prova é composta de quantas matérias? Você não tá indo bem em matemática, significa que você não vai passar, que você vai ser reprovado? O que prova que você tá indo bem? No início, às vezes, até o adolescente fala assim, nada, com certeza eu não tô indo bem. Mas aí você puxa mais um pouquinho, né? Vamos pensar bem, não tem nenhuma matéria que você está indo bem, como é que foram os seus simulados? E aí vão aparecendo coisas que refutam aquela ideia negativa que ele teve inicialmente. Então, assim, você está ajudando a testar as evidências contra e a favor de um pensamento, ok? Quarta técnica cognitiva para ajudar o seu adolescente ansioso, né? Separar possibilidade de probabilidade. Muitas vezes, né, o adolescente olha para uma situação e imagina que um desfecho é super provável, mas aquilo não é o mais provável. É uma possibilidade? Mas não é o mais provável. Então, assim, você precisa ajudar seu filho a perceber que nem tudo que é possível é provável. Coisas ruins podem ser possíveis de acontecer, mas não significa que é mais provável que aconteça uma coisa ruim do que uma coisa boa. Então, de novo, o adolescente ele tende a pensar por um viés mais negativo, né? Ele tende a fazer previsões mais negativas para as situações. E aí você vai ajudá-lo a perceber que aquela é só uma possibilidade. Existem várias outras possibilidades. E porque pode acontecer aquilo que ele está imaginando de negativo, não significa que é provável de acontecer aquilo que ele está imaginando e que é tão negativo, entende? Então, é essa diferença, né, que a gente precisa mostrar para o adolescente, para ele não achar, uma coisa que é possível é super provável fixar naquilo e ter certeza de que aquilo vai acontecer. Não, meu filho, vamos lá, eu entendo que existe essa possibilidade, mas você acha que isso é mesmo provável de acontecer? Você acha que quantas pessoas já passaram por isso e todas as vezes aconteceu esse desfecho que você está imaginando? Então, a separação entre provável e possível, ok? Agora, gente, vou começar com vocês com as técnicas comportamentais, que mexem nos comportamentos. Vamos lá. A primeira técnica comportamental para lidar com a ansiedade é uma técnica de ouro, né? Que é o relaxamento, né? Então, de que forma você pode ajudar seu filho com uma técnica de relaxamento? Vamos lá. Se você tem um bom relacionamento com seu filho ou com a sua filha, de forma que ele entre mesmo nas coisas que você sugere, você pode fazer um relaxamento mais clássico, né? Pedir para o seu filho ou sua filha deitar numa cama, fechar os olhos e você começar a dizer para ele ou para ela com uma voz calma, uma voz suave, né? Para ela ir relaxando da cabeça aos pés, né? Relaxa a cabeça, relaxa a testa, relaxa o seu pescoço, os seus ombros. Então você vai incentivando com uma voz doce e suave que o seu filho ou a sua filha relaxe cada parte do corpo. Mas para isso, né, para usar esse relaxamento, é importante ter um bom relacionamento, porque senão o adolescente não vai entrar nessa, né? Ele não vai embarcar na sua sugestão. Um outro tipo de relaxamento que pode ser mais fácil indicar para o seu filho, né? Que pode talvez fazer com que ele entre na ideia de forma mais fácil. Vocês conhecem aquelas bolinhas flexíveis? Aquelas bolas quando a gente amassa, né? Quando a gente aperta, elas amassam. Quando a gente solta, elas voltam ao normal, né? Bolinhas flexíveis. Vocês podem ajudá-los da seguinte forma.
Quando eles apertam a bolinha, eles inspiram. Quando eles soltam, eles expiram. Então, aperta inspirando, solta expirando. Por que essa técnica é boa, assim, no caso de ansiedade? Quando o adolescente ele faz esse treino de respiração, basicamente a respiração tem muita força para ajudar a controlar as respostas de ansiedade no nosso corpo. E além disso, quando ele aperta a bolinha, ele tensiona os músculos. Quando ele solta a bolinha, ele relaxa. Então ele consegue perceber mais a diferença entre tensão e relaxamento. Então essa é uma forma um pouco mais fácil do adolescente entrar na ideia de ajudá-lo a relaxar. Aperta a bolinha, respira, inspira, solta a bolinha, expira. Seu adolescente pode fazer isso por 10 vezes. 10 apertando e soltando, ok? Então essa é uma técnica comportamental, relaxamento. A segunda técnica é a atividade física. Porque a atividade física, ela ajuda a liberar a energia nervosa e, além disso, ela mexe com os hormônios do adolescente. Então, diminui, por exemplo, a quantidade do hormônio cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, a atividade física tem um papel super importante na regulação da ansiedade. Agora, é muito importante que essa atividade ela esteja relacionada a um interesse do adolescente, para que ele possa manter a constância, senão ele vai entrar e vai sair logo depois. Então, assim, pode ser até um esporte. Ah, seu filho, sua filha gosta de quê? Futebol, basquete, vôlei ou de uma luta? Pode ser, tá? Você pode usar essa atividade física como uma forma de ajudar o seu filho a controlar a ansiedade. Uma outra dica, ajude seu adolescente a diminuir o ritmo, ok? Diminuir o ritmo, ou seja, fazer as coisas com calma, cada coisa a seu tempo, é um ponto muito importante para controlar a ansiedade. E como você pode ajudar seu filho a diminuir o ritmo sem que ele comece a atrasar para tudo, né? Atrasar para a escola, tendo uma rotina bem estabelecida. Se vocês têm horários combinados para as atividades, se vocês têm uma boa rotina estabelecida, fica mais fácil ajudá-lo a diminuir o ritmo. Você não precisa apressá-lo tanto. Apressar um ansioso é bem incômodo, né? Você pode orientá-lo para que ele faça as coisas prestando atenção no que ele está fazendo. Uma coisa por vez prestando atenção. Nós mesmos, né? Nós mesmas mães, podemos usar isso a nosso favor, né? Para reduzir a nossa própria agitação. Fazer uma coisa por vez, prestando atenção. A gente pode até repetir mentalmente. Estou colocando agora o alho na panela, vou colocar o azeite na panela, enfim, repetindo mentalmente. São estratégias que ajudam a fixar no momento presente e diminuem a agitação, ok? Então, diminuir o ritmo também vai ser importante para o seu adolescente ansioso. Agora, gente, vamos lá. Se você tem um adolescente que ele não está tendo ainda muitos prejuízos por causa da ansiedade, né? A ansiedade está incomodando, já está incomodando, mas não está sendo muito prejudiciais. Não está sendo tão prejudicial. Você pode usar algumas técnicas mais focais, algumas técnicas mais pontuais, né? De que tipo? Por exemplo, ajudar o seu adolescente com gestão do tempo dele. Então, o que é gestão do tempo? Ajustar a rotina, ajudar seu adolescente a entender quanto tempo ele gasta em cada atividade que ele faz no dia, para que ele possa realmente se organizar melhor, porque essa coisa de correria, de ficar pensando o que tem que fazer no dia, é assim, prato cheio para ansiedade. Então, ajudar seu filho com gestão de tempo, ajustar a rotina, ter noção das atividades que ele precisa fazer de um dia, é muito importante para ajudá-lo em relação à ansiedade. Ajudar seu adolescente a diminuir, né, a ingestão de cafeína. Então, diminuir café, diminuir Coca-Cola, também pode ajudar em relação à ansiedade. Diminuir a exposição a cenas de filme ou de jogos de terror ou violência.
Não tô dizendo para você proibir o seu adolescente de jogar um jogo mesmo que violento, ou de ver um filme de terror se ele gosta. Faz parte dessa geração, né? Não é isso que eu estou dizendo. Mas é importante que eles não estejam por muito tempo expostos a esses estímulos, porque tanto filmes quanto jogos mexem com as nossas emoções. E se tem muita violência, se tem muito terror, acaba aumentando a ansiedade, o que dura por um tempo depois do adolescente terminar de jogar. Então, assim, não é que você vá proibir, eu não te aconselho a fazer isso. Se seu filho gosta muito, se é a forma como seu filho se distrai, se diverte, mas é importante controlar a questão do tempo, para que ele não esteja sempre exposto a esses estímulos, né, de violência, de terror, ok? Então, em relação a técnicas, era basicamente isso que eu queria trazer para vocês hoje. Como eu disse, eu trouxe ideias, né, técnicas que eu não precise aprofundar muito, porque nós temos aqui um tempo restrito da live, né? Ainda assim, cada técnica dessa poderia dar uma live inteira, né, para dar exemplos, para esmiuçar melhor, só que a gente tem aqui um espaço até de tempo mais reduzido, né? E é muito importante saber que existem várias técnicas para ajudar um filho adolescente ansioso. Não só essas que eu falei, existem muitas. Então, cada pessoa é diferente, né? E se adapta a uma técnica de forma diferente. Se seu filho não se adaptar a uma coisa, não significa que nenhuma técnica funciona com ele ou que a situação está perdida. Nunca pense que a situação do seu filho está perdida, que você não consegue reverter, você não consegue ajudar em nada, porque isso não é verdade. Talvez vocês ainda não tenham chegado juntos a algo que ele realmente se sinta confortável, que realmente ajude. Mas isso não significa que não existe algo que vai ajudá-lo. Isso não significa que deva desistir, né, de ajudar o seu filho. Então é muito importante entender isso, que se uma ou outra técnica não funcionar, não tem problema. Nós somos diferentes, né? Nós nos adaptamos a umas coisas e outras coisas não nos adaptamos. Mas que existe um rol de estratégias que você pode usar para ajudar seu adolescente ansioso, ok? Agora eu vou responder as perguntas, vou passar aqui pelas perguntas e comentários de vocês. Se quiserem deixando mais no final, acho que ainda temos um tempinho. Vamos lá. Quando a gente percebe que a terapia auxilia cada dia mais na superação da ansiedade, pouco a pouco. Que legal, muito bom, né? Quais as diferenças entre um transtorno de ansiedade normal e um ataque de pânico? Como eu consigo auxiliar para uma coisa não levar a outra? Vamos lá. São coisas bem diferentes. Transtorno de ansiedade, né? Nós temos vários transtornos de ansiedade e um deles é o transtorno de pânico, tá? E os ataques de pânico estão dentro desse transtorno de pânico, ou muitas vezes um ataque de pânico pode estar relacionado a um outro transtorno de ansiedade, tá? Mas vamos entender que o transtorno de pânico é um transtorno de ansiedade, ok? Que significa que aquela pessoa teve um ou mais ataques de pânico em pouco tempo e que aqueles ataques acabaram gerando nela uma vigilância constante, um medo constante de ter novos ataques. O mais característico do transtorno de pânico é o medo de ter outros ataques de pânico. Então, muitas vezes a pessoa passa a não querer sair de casa com medo de ter outro ataque de pânico. Ela não quer passar por um lugar onde ela teve um ataque de pânico. Às vezes, já atendi pessoas uma pessoa específica que teve um ataque de pânico dentro do metrô. E aí, depois disso, não queria pegar mais metrô, porque tinha medo de ter um novo ataque de pânico dentro do metrô. Então, assim, o transtorno de pânico está dentro do transtorno de ansiedade e os ataques de pânico, quando eles começam a gerar muita preocupação na pessoa, muita vigilância, eles podem gerar um transtorno de pânico. Espero que eu tenha conseguido responder, que tenha sido isso que você tenha perguntado. Vamos lá.
É comum ansiosos não gostarem de regras e agir por impulso. É comum sim. Na última live eu até falei muito sobre isso, né? A relação que existe entre a ansiedade e essas ações impulsivas dos adolescentes. Vamos lá, a ansiedade, ela suga toda a nossa capacidade de raciocínio ali, né? Volta tudo para a questão de que a ansiedade está focada. Então, como todo esse raciocínio está ali no ponto que você está ansiosa, né, ansioso, o adolescente pode acabar agindo sim por impulso, ele não raciocina muito. Por isso que é tão importante a gente ajudar os nossos adolescentes a encontrarem formas de lidar com a ansiedade e já terem essas formas muito bem treinadas, muito bem conhecidas. Porque ali no momento que a ansiedade está muito alta e que ele nem consegue pensar direito, como ele já conhece muito bem essas técnicas, como já faz parte ali da vivência dele ou dela, né? Ele não precisa pensar sobre aquela técnica, ele já conhece, ele já sabe que aquilo funciona naquele momento. Então ele usa automaticamente, tende a agir menos por impulso, né? Então sim, é comum ansiosos agirem por impulso e não gostar de regras muitas vezes tem a ver com o fato de que o ansioso normalmente ele quer ter a capacidade de controlar as situações, ele quer se sentir no controle das situações. E quando as regras vêm de fora, tá? A pessoa, de certa forma, não está no controle daquela situação. Vamos ver o que mais. A rotina ajuda a reduzir a ansiedade? Como devemos ajustá-la para ajudar? Né? Eu imagino que aqui tenha sido ajudar. Está escrito para ajustar, mas imagino que seja ajudar. Vamos lá, a rotina ajuda sim a reduzir a ansiedade, porque a rotina dá previsibilidade, né? Como eu acabei de falar, o ansioso ele costuma gostar de ter o controle sobre as coisas, né? Ele gosta do previsível. As coisas que são muito imprevisíveis acabam deixando o ansioso ainda mais ansioso, né? Então, assim, uma rotina ajuda sim. Só que essa rotina ela não pode ser tão engessada, porque nós precisamos saber lidar com os imprevistos. Nós precisamos ter flexibilidade. Então, assim, eu sou super a favor de montar uma rotina junto com o seu adolescente ansioso, mas que não seja uma coisa super engessada, né? Que não dê espaço para nada diferente daquilo que está escrito. Mas ajuda sim, porque traz flexibilidade. E como deve ajustá-la para ajudar? Envolvendo o seu adolescente, tá? Nessa rotina. Então, primeiro você começa pelas atividades que são fixas para o seu adolescente. Então, o horário da escola, por exemplo, se faz algum curso, começa com essas atividades. Seu filho vai ter tempo de jogar um jogo eletrônico, você pode perguntar para ele que horas ele prefere, se ele prefere de tarde ou de noite. Enfim, vocês montam um pouco de um esqueleto ali, mas deixando espaços livres para que seu filho não se sinta muito sufocado por aquela rotina muito certinha, tá? Deixando espaço para ele fazer o que ele quiser, né? E deixando os finais de semana mais livre, né? Para poder demarcar essa diferença mesmo. Mas e se o adolescente só conseguir enxergar fatos que comprovem o que ele está pensando de ruim? Você, nesse momento, vai entrar com sugestões, tá? Vamos supor, então, seu adolescente está ali com dificuldade num tópico que vai cair na prova e por isso ele pensa que ele vai repetir de ano. E você tentou ajudá-lo a pensar em situações que provem que, na verdade, ele não vai repetir de ano, né? Ah, tá, mas quais evidências, meu filho? O que acontece que mostram que talvez isso não seja verdade, que você não vai reprovar esse ano? E aí, se ele não conseguir enxergar nada, você pode sugerir: bom, mas não teve aquela prova que você disse que você foi super bem? Bom, não teve aquela situação em que você estava mal também e logo depois você conseguiu recuperar? Você pode sugerir, tá? Situações para o seu filho poder pensar ali naquele momento. Nossa, eu tô achando impossível agir corretamente igual você tá falando. Vamos lá. Todas essas sugestões, né, elas são sugestões técnicas, mas claro que no nosso dia a dia a gente vai adaptar para a nossa relação com os nossos filhos, levar em consideração as nossas próprias emoções. Mas assim, para a gente seguir uma certa orientação técnica, primeiro a gente tem que conseguir controlar, né, ter um certo controle sobre as nossas próprias reações emocionais.
a gente também, né, enquanto mães, nós estamos predispostas a sentir ansiedade, a sentir raiva, a sentir todas essas emoções. E muitas vezes nós mesmas agimos com impulsividade ou de alguma forma que a gente não gostaria por causa dessas emoções. E aí é que é tão importante a gente aprender práticas para a gente se autorregular emocionalmente, para a gente conseguir ter um controle sobre os nossos comportamentos, mesmo que diante de uma emoção muito forte, para a gente conseguir agir, né, de uma forma assertiva com os nossos adolescentes. Mas claro, gente, o que eu estou dando aqui são sugestões e cada pessoa vai adaptar da forma que conseguir, que couber na relação com o filho, na dinâmica familiar, né? Provavelmente, essas orientações que eu dei aqui seriam as orientações que você encontraria, né, com alguma ou outra diferença se você fizesse, por exemplo, uma consulta de orientação a pais, né? Mas sempre é importante levar isso em consideração. Algumas coisas cabem em algumas famílias, outras não cabem. A gente sempre vai adaptando as orientações para a nossa realidade, tá bom? Será um trabalho árduo para todos os lados, mas tenho certeza que valerá a pena. Quero aprender a lidar cada dia melhor com tudo isso. Com certeza, assim, essas mudanças, né, as estratégias que a gente começa a empregar, elas não são tão simples, porque muitas vezes elas não fazem parte de uma forma tão natural da nossa vida. Então, exigem que a gente fique mais atento, que a gente haja de uma forma muitas vezes diferente do que a gente está acostumado a agir, mas sempre vale a pena. Para fisioterapia, inclusive, se eu não me engano. Sim, essas bolinhas podem ser aquelas bolinhas de fisioterapia, né? A bolinha que eu dei o exemplo da respiração no relaxamento. Se ele não puder fazer atividade física, as outras duas técnicas dão conta ou depende do caso? Depende muito do caso. Eu não estou dizendo que a atividade física vai ser necessária em todas as situações para um adolescente ter uma significativa melhora em relação ao estado dele de ansiedade, né? Mas com certeza a atividade física ajuda. Não é que assim, se não fizer atividade física não vai melhorar nada. Não significa isso. Mas ajuda. Normalmente ajuda em praticamente todos os casos. É muito difícil que tenha um caso em que a atividade física não ajude a lidar com a ansiedade, tá? Mas, sim, não dá para fazer, não tem tempo, ou por alguma condição física não consegue fazer atividade física, não tem problema. Não significa que aquele adolescente, que aquela pessoa não pode superar a ansiedade. Existem várias técnicas, né? Eu uso muito essa técnica, funciona bem. Sei que o ideal é ajudarmos dentro de casa, mas também levá-lo para terapia. Mas o que podemos fazer se ele não quiser ir? O que pode ser feito se o adolescente ou a adolescente não quiser ir para a terapia, né? As mães, caso, né, tenham vontade, tenham interesse, podem ir para sessões de orientação ou para treinamento de pais, né? Essas orientações ou treinamento de pais com psicólogo funciona muito quando o adolescente, o filho de uma forma geral, tem muita resistência para ir para terapia, e aí a mãe ou o pai ou os dois vão para a terapia para realmente receberem orientações de como lidar com aquela situação que está passando com o filho ou com a filha. É diferente de uma terapia para aquela mãe ou para aquele pai, que pode até falar sobre a situação que está vivenciando com o filho, mas aí o foco, né, na terapia da mãe ou do pai vai ser eles, né? Agora, uma orientação ou um treinamento de pais, o foco vai ser como agir em relação ao que está acontecendo com o filho. Você pode fazer o próximo tema, como recuperar relacionamento entre mãe e filha? Achei esse tema super interessante. Vou trazer esse tema numa próxima live. Não garanto se vai ser a próxima live, eu já tinha até o próximo tema, mas vou trazer uma próxima live sim, como recuperar relacionamento entre mãe e filha. Mas vou te dar uma indicação. Aqui no meu perfil e lá também no meu canal do YouTube tem um vídeo sobre comunicação. Na verdade, tem 2 vídeos sobre comunicação, né? Que com certeza, quando a gente muda a nossa forma de comunicar, né, de nos comunicar com os nossos filhos, isso já muda muitos aspectos do relacionamento. Então, eu indico muito esses vídeos, tá? Eu acho que é a primeira live aqui do perfil e o primeiro vídeo, né, o segundo vídeo que tem aqui no IGTV, que é sobre comunicação, que já muda muitos aspectos.
O que fazer quando o ansioso grita por ser contrariado? Então, tem que ficar muito claro para esse adolescente que gritar não é um comportamento aceito nessa casa, né? Que ele pode ter outras formas de lidar com essa ansiedade, que você está à disposição para ajudá-lo a lidar com essa ansiedade, mas gritar não é uma opção. E se ele grita, você vai precisar estabelecer qual é a punição, né? É combinado que ele não pode, nessa casa, não grita, né? As pessoas não gritam umas com as outras. E é importante isso, gente. A gente não pode, não é que a gente não possa, mas fica muito mais difícil, eu observo muito mais resistência dos filhos, né? Seguir regras como não gritar, não bater porta, quando os pais fazem isso. Eu sinto muito mais resistência. Então, quando os pais não fazem, os adolescentes ou até mesmo as crianças, elas tendem a entender mais que nessa casa não se grita, nessa casa não se bate porta, né? Mas quando os pais fazem, não é que eles possam fazer também, mas eles resistem mais. Isso é uma coisa que eu observo. Então, assim, é importante também, se você faz isso, né, tentar mudar isso para que seu adolescente possa modelar, ou seja, observar que você está tentando mudar e ele também ter essa motivação para mudar. E estabelecer uma consequência. Bom, aqui nessa casa não se aceita gritaria. E se gritar, a consequência é naquele dia ficar sem celular ou não pode sair naquele final de semana. Então, é importante estabelecer algo, né, uma consequência que vai acontecer se ele gritar. E aí você começa com consequências pequenas, tipo, vai ficar sem celular só naquele dia, né? Porque o seu adolescente ainda está aprendendo aquilo, entendendo que quando ele faz aquilo, ele recebe uma consequência. E aí depois você pode combinar com ele. Eu já te dei várias possibilidades. Você continua gritando. Então na próxima vez eu não vou te dar seu celular, eu só vou te dar no dia seguinte. Na próxima vez você não vai sair no final de semana. Então assim, sempre combinado, estabelecendo a consequência se aquele comportamento voltar a acontecer. E ajudando o seu filho. Eu sei que você está irritado agora, ou eu sei que você está ansioso agora. Você pode entrar no chuveiro para relaxar. Você pode sair para dar uma volta. Você só não pode ficar gritando aqui em casa. Então você dá opções para ele, né? Você ajuda ele a perceber que existem outras formas dele se regular emocionalmente, né? Que ele não precisa sair gritando em casa para poder expressar, para mostrar que está ansioso, nervoso, com raiva ou qualquer coisa do tipo, né? Então normalmente quando a ansiedade ela aparece nessa coisa de irritação, né? Nessa expressão de irritação, aquela técnica da bolinha, ela é muito boa, né? Aperta a bolinha inspirando, solta a bolinha expirando. Seu filho dá uma pausa e tomar um banho ou ir caminhar é uma outra possibilidade. Então você sugere para ele, olha, eu já te falei que aqui não se aceita gritaria. Você pode tomar um banho, você pode dar uma volta na rua, mas gritar você não pode. E você estabelece qual é a consequência caso ele continue com esse comportamento, ok? Bom, gente, eu vou ter que finalizar agora que o nosso tempo está acabando. Como eu disse, essas são algumas estratégias que eu não precisava aprofundar tanto, porque afinal não caberia em uma live, né? Existem outras estratégias, mas essas que eu trouxe aqui hoje, né? 4 cognitivas e 3 comportamentais, já com certeza ajudam em uma diversidade de situações. Se 1 ou 2 técnicas não funcionarem para o seu filho, não há problema nisso. Nem tudo que funciona para um, funciona para o outro. Então é realmente sentir o que cabe na dinâmica da sua família, o que cabe na rotina da sua casa, e assim poder incorporar aquilo que faz mais sentido para vocês, tá bom? Eu espero ter ajudado bastante. Essa live vai ficar salva para se quiserem assistir novamente. Se quiserem mandar os comentários na live também que eu respondo depois, na live que ficar salva. Fiquem à vontade, tá? Um abraço bem acolhedor, um beijo para vocês.